Queridos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo venha continuar abençoando a sua vida, seu ministério, toda a sua família e que você venha continuar tomando posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero mais uma vez participar com você, meu irmão, meu amigo, uma palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração, uma palavra conhecida, né? Bem conhecida, conhecida de todos nós, mas que a gente não precisamos somente conhecer ela, mas colocar ela em prática na nossa vida para que nós possamos vencer nisso as ciladas do nosso adversário. Então, olha só, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, a palavra do nosso Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero que você preste bem atenção no finalzinho do versículo de número 11. Nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus para que possamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A gente sabe que nós estamos em batalha, em guerra, e a nossa batalha é uma batalha que não tem trégua. Nós lutamos contra o nosso adversário de dia, à tarde, à noite, até em sonhos. Nós lutamos contra Satanás, não é verdade? Mas o nosso Deus, como ele sabe que a nossa batalha é contra um ser espiritual e que tem poder, ele então preparou para nós, para a sua igreja, para o seu povo, para os seus guerreiros, armas poderosas, na verdade, para nós entrarmos na batalha e sair dela vitorioso, amém? Mas eu separei aqui algumas coisinhas para falar com meus irmãos, não é isso? O que nós precisamos fazer para vencer algumas ciladas de Satanás. Eu quero falar com meus irmãos aqui algumas ciladas que Satanás ele arma, alguns projetos que ele tem para tentar nos tirar da direção, para tentar fazer a gente pecar contra o Senhor. E quais são as nossas atitudes como servo de Deus para não cair nessas ciladas de Satanás, amém? Então, Satanás, ele arma as suas emboscadas, as suas ciladas, ele arma para tentar nos tirar da direção do Senhor, tomar atitude que entristece o Espírito Santo de Deus, nos precipitar com as nossas atitudes. Na verdade, ele arma essas emboscadas e a gente sabe que nem sempre o diabo ele vem, mas ele usa os seus instrumentos, e esses instrumentos de Satanás nem sempre são demônios, são muitas vezes pessoas, na verdade, que dão lugar para Satanás induzir eles para tentar, para nos incitar, para fazer a gente se irar, pecar, na verdade, tomar atitude que entristece o Espírito Santo de Deus, na verdade. Então, infelizmente, a gente tem no nosso meio algumas pessoas que ainda não estão libertas em algumas áreas e dão vazão para Satanás mesmo, e Satanás usa essas pessoas para tentar nos tirar da direção do Senhor, mas a palavra de Deus é tremenda, na verdade. Se a gente ler a palavra e colocar ela em prática, seguir as orientações que a palavra de Deus nos dá, na verdade, quando essas ciladas virem, nós vamos saber tomar as atitudes corretas, usar as armas certas para a gente não cair nas emboscadas de Satanás. Então, olha só,
quais são as armas que Satanás, são muitas, né? Então, eu separei só aqui algumas armas que Satanás ele usa para tentar fazer a gente se levantar, a gente pecar contra o Senhor, né? E a gente vai ver lá em Números, capítulo de número 11, do versículo 1 ao 10, que as armas ali que Satanás usou para fazer o povo de Israel que estava ali caminhando no deserto em direção à terra prometida, a arma que ele usou ali foi a arma da murmuração, né? Então a gente sabe que quando Deus tirou o povo de Israel com mão forte lá do Egito, havia outras nações, outros povos que não eram hebreus, que estavam ali também no Egito como escravo de Faraó, e eles aproveitaram a saída do povo de Israel e vieram junto, né? E esse povo, ali em Números 11, é chamado de vulgo. Um vulgo quer dizer uma mistura de gente. Um povo que aproveitou a saída do povo de Israel e saiu junto, né? Aproveitaram a libertação do povo de Deus e vieram junto. E eram pessoas estrangeiras que serviam a deuses estranhos e que não conheciam o poder do nosso Deus. E esse povo começou a murmurar contra Moisés, contra Deus, e também incitou o povo de Israel a murmurar contra o Senhor. Então, a murmuração, né, esse é um pecado de incredulidade, falta de crença, de crer, falta de fé, e isso entristece ao nosso Deus, principalmente quando é feito por um povo que conhece o seu poder, já provou das suas maravilhas, dos milagres do Senhor, já viu o agir de Deus, e quando entra em alguma situação difícil, em vez de crer que o mesmo Deus que deu vitória a ele lá no passado, vai dar ele agora no presente, ao contrário, ele esquece das maravilhas de Deus lá atrás e começa a murmurar contra o Senhor. Então, esse pecado é um pecado de incredulidade. Isso faz, na verdade, entristece ao nosso Deus, entristece ao Espírito Santo do Senhor, na verdade. Então, isso é uma arma que Satanás gosta de usar para fazer a gente entristecer a Deus, pecar contra Deus, né? Fazer a gente, nos momentos de dificuldade, nos momentos de escassez, nos momentos de prova, ou na enfermidade, no desemprego, em vez da gente colocar nossa confiança em Deus, na verdade, a gente começa a reclamar. Por que Deus permitiu que a porta se fechou? Por que veio essa enfermidade? Por que está sendo caluniado, perseguido? Então a gente vai ver que houve ali lugares que o Senhor Jesus não pôde fazer, operar tantos milagres por causa do povo que era incrédulo. Então a murmuração é um pecado de incredulidade. Os irmãos podem ver que geralmente quando a gente murmura contra Deus, é quando nós estamos em alguma situação difícil. E em vez da gente crer no poder de Deus, a gente acaba murmurando. A segunda arma que Satanás ele usa para fazer o crente sair da direção do Senhor é nos induzir a tomar atitude que entristece a Deus, que desobedece a Deus, que vai contrária à palavra do Senhor. E a gente vemos isso lá em 1 Crônicas, capítulo de 21, a partir do versículo 1, está bem claro lá. E Satanás induziu a Davi a pecar contra Deus. E o que o rei Davi fez? Ele numerou, né? Ele mandou Joabe levantar um censo e contar os guerreiros de Israel. E mesmo Joabe aconselhando Davi a não fazer aquilo ali, porque aquilo ia entristecer a Deus, Deus não ia se agradar dessa atitude, mas mesmo assim Davi, induzido por Satanás, está lá bem claro, ele foi lá e mandou Joabe levantar o censo dos guerreiros de Israel, e Joabe levantou, mas Joabe, mesmo sabendo que aquilo entristeceu o Espírito Santo de Deus, ele não contou os levitas, né? E essa atitude de Davi desagradou a Deus, e a gente viu o resultado, que Deus depois usa o profeta Gade, o profeta vai até lá Davi e fala para Davi que ele pecou contra o Senhor,
e que agora o resultado ia vir, e Deus mandou ali Davi escolher 3 mal que ia vir sobre ele, né? Ou a fome ia vir sobre Israel durante 3 anos, ou durante 3 meses Davi seria perseguido pelos seus inimigos, ou 3 dias ele estaria na mão de Deus. Mas a gente sabe que Davi era uma pessoa que tinha um coração quebrantado, né? Era uma pessoa que tinha, né, sempre se humilhava diante de Deus. Davi se humilhou, reconheceu o erro, viu que pecou contra o Senhor, que numerou umas ovelhas que não era dele, mas era de Deus. Na verdade, ele se humilhou. E aí a gente viu que o resultado foi o quê? Deus mandou o anjo com a espada, com uma praga, ferindo o povo de Israel, mas ali através da humilhação de Davi, na verdade, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, não, quem pecou contra o Senhor foi eu e não as suas ovelhas, não o povo de Israel. Então, que o mal recaia contra mim, né? E ali ele foi orientado pelo anjo que estava ali trazendo o mal a oferecer sacrifício ao Senhor, e quando ele se humilha, Deus aplaca aquele mal. Então a gente vê que Satanás, qual é a arma que ele usa às vezes contra nós? Nos induz a pecar contra Deus, ao desobedecer às ordens de Deus, a fazer coisas que Deus não se agrada, né? A sair da direção do Senhor, a tomar atitudes, não é verdade, que venha contrária à palavra do Senhor, e isso vai resultar em mal contra a nossa vida. A terceira arma que Satanás usa contra a gente é a tentação, né? Ele vem contra a tentação, ele tenta, a gente sabe que o pecado da tentação, a tentação não é uma coisa que acontece só uma vez, mas é uma coisa que acontece hoje, amanhã, de manhã, à tarde, à noite. É aquele mal que o diabo fica ali nos incitando, trazendo contra a nossa vida, tentando colocar na nossa mente, no coração. Isso, e a gente vê isso muito claro na vida de José. Isso a gente vê lá em Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao 12, quando a gente lê essa passagem, né? Gênesis 39, do 1 ao 12, a gente vai ver que a mulher de Potifar não tentou José somente um dia, uma vez, mas ela estava sempre tentando ele, né? Perseguindo, seduzindo a José para José deitar com ela. Ela fez isso várias vezes, não é verdade? E a palavra de José era sempre: longe de mim pecar contra o meu Deus. E a gente vai ver que quando ela viu que não teria êxito, porque José não ia cair naquele pecado de tentação, ela armou aquela cilada ali para José. Então, qual é a terceira arma que o diabo usa para fazer a gente pecar contra o Senhor? Pecado da tentação. Na verdade, quando você vê que é uma coisa que desagrada ao Senhor, na verdade, que está sempre ali te provando, tentando te tirar da posição, tentando minar a tua unção, tentando fazer você pecar contra Deus, é melhor ver você fugir, trocar de caminho, não é verdade? Passar pelo outro lado, tirar a pessoa do teu WhatsApp, excluir como teu amigo ou amiga lá no Face, não é verdade? Mas não deixar cair no pecado da tentação, que é a arma que o diabo usa para tentar nos tirar da direção do Senhor. Amém? A quarta arma que o diabo usa, ele tenta possuir o crente. A gente sabe que um crente, na posição, com a vida no altar, ele não pode ser possuído por Satanás, porque nós já estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, um crente cheio do Espírito Santo de Deus não pode ser possuído por Satanás, mas o diabo vai fazendo o crente pecando, peca hoje, peca amanhã, tomando atitudes erradas, entristecendo o Espírito Santo, que chega uma hora que o crente fica igual à igreja de Laodiceia, não é verdade? O Senhor Jesus é obrigado a sair do meio dessa igreja. E quando o Espírito Santo sai da nossa vida, não é verdade? Nós ficamos vazios e se tornamos uma morada de demônios, né? Aí quando você vê um crente aí, você fala: poxa, o crente lá caiu endemoniado. É porque esse crente,
já saiu da direção de Deus há muito tempo. O Espírito Santo já se afastou dele há muito tempo. E isso a gente vê lá em Lucas, capítulo de número 22, o versículo 3, né? A Bíblia diz ali, quando Jesus estava na ceia, ali naquela mesa com seus discípulos, e Jesus falou que um deles, né, iria o trair. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. Mas se a gente acompanhar, Judas era uma pessoa que era um apóstolo, mas que já tinha perdido a direção, a presença do Espírito Santo há muito tempo, não é verdade? Porque a Bíblia diz que ele estava com Jesus, ele era tesoureiro, na verdade, de Jesus, e ele roubava, né? Ele roubava ali o dinheiro que vinha para a obra missionária de Jesus. Então a gente vê que ele já era uma pessoa que não tinha mais a presença do Espírito Santo, estava perto de Jesus, mas ao mesmo tempo distante de Jesus por causa das suas atitudes, né? Então o diabo vai fazendo a gente se afastando, pecando, tomando atitude errada, até o Espírito Santo sair da gente e a gente ser possuído pelo demônio. A quinta arma que Satanás usa é tentar encher o nosso coração, né? E a gente vê isso em Atos 5, a partir do versículo 3, quando Pedro falou para Ananias: por que deixaste Satanás encher o teu coração e você tenta mentir contra o Espírito Santo de Deus? Então, se a gente não tiver cuidado, Satanás vai enchendo o nosso coração, né, isso de coisas ruins, e a gente aí acaba pecando contra o Espírito Santo de Deus. Então, eu falei aqui sobre 5 armas que o diabo usa para tentar fazer a gente pecar contra Deus. Recapitulando, que são a murmuração, induzir a gente a tomar atitude errada contra Deus, fazer a gente cair no pecado da tentação, nos esvaziar tanto de Deus para ele nos encher dele, Satanás, e encher o nosso coração de coisas ruins para fazer a gente pecar contra o Espírito Santo de Deus. Então, são armas que Satanás ele usa contra o povo de Deus, não é verdade? E eu também separei aqui 3 áreas que Satanás gosta de usar. A primeira área é a nossa mente, né? E na nossa mente ele coloca dúvida, ele tenta colocar dúvida, não é isso? Como ele colocou dúvida lá no início, lá na mente de Eva, falando para Eva coisas que Deus não tinha falado, não é isso? Como a gente vê quando Jesus acabou de ser batizado por João Batista, a gente vê que o pai, né, isso falou: esse é o meu filho amado e quem me comprazo, né? E o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de uma pomba, mas Deus do céu disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Logo aí Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, e lá no deserto o que Satanás fala para Jesus? Se tu és filho de Deus. Então ele tenta colocar uma dúvida, né? Então um lugar que nós precisamos guardar, proteger, é a nossa mente. O primeiro lugar que o Satanás tenta atacar é a nossa mente e nós precisamos guardar. O segundo lugar é o nosso coração, né? Nós precisamos guardar o nosso coração, porque Satanás tenta encher o nosso coração de amargura, mágoa, tristeza. Então o crente tem que ser sempre um crente pronto a perdoar, a liberar perdão, não é verdade? Pronto. Guarda o que eu vou te falar. O teu coração não é lixeira para ficar guardando coisas velhas, né? Coisas do passado, mágoas do passado, coisas que fizeram contra a tua vida lá no passado. Então você precisa se livrar disso, porque Satanás gosta de minar o nosso coração, encher ele de tristeza, de amargura, de mágoa, para a gente pecar contra o Senhor. A terceira coisa que a gente precisa guardar para Satanás não usar é a nossa língua, né? Então, primeiro eu falei a nossa mente, segundo o nosso coração, terceiro a nossa língua. São 3 áreas que nós precisamos proteger para Satanás também não usar. A nossa língua, porque a gente sabe que lá em Provérbios no capítulo 6, Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, Deus falou que a Salomão lhe disse: há 6 coisas que o Senhor aborrece, mas a 7ª ele abomina, o que semeia contenda entre irmãos.
né? E a gente tem Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu irmão à escondida, Deus o destruirá. Então nós temos que ter cuidado com a nossa língua, porque Satanás gosta de usar a nossa língua para a gente difamar os irmãos, malhar os irmãos, não é verdade? E isso é uma coisa que entristece ao Senhor nosso Deus, né? E a gente vê aí as atitudes que Deus toma com aquele que difama o irmão, que fala mal do irmão, semeia contenda, Deus o destrói, e Satanás, sabendo disso, ele tenta minar a nossa língua, que em vez de ser, né, em vez de usar a nossa boca para abençoar, para trazer vida, para edificar, se a gente não tiver cuidado, Satanás ele usa e faz tudo ao contrário. A gente acaba matando, destruindo, na verdade, aquilo que Deus está edificando. Então, 3 áreas que nós precisamos guardar: nossa mente, nosso coração e a nossa língua, amém? Oh, glória a Deus! Agora, irmãos, olha só, atitude que o crente deve tomar. Então, eu falei aqui de algumas armas que Satanás usa para fazer a gente pecar contra o Senhor, né? Falei de 3 áreas que nós precisamos proteger. Agora, qual é a atitude que nós devemos tomar para a gente não cair nessas armadilhas, nessas ciladas, nessas emboscadas aí de Satanás? Que atitude nós devemos tomar, que o servo de Deus precisa tomar? Primeiro, está lá em Pedro 5, versículo 8, né? Está lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, né? Ele diz lá para a gente vigiar, né? Porque o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, não é verdade? Então, que armas que a gente precisa tomar para a gente não cair nessas ciladas aí de Satanás, irmão? Tá vigiando, né? O que o crente precisa tá vigiando para não cair nas armadilhas de Satanás, né? Então, 1 de Pedro, capítulo de número 5 e o versículo 8, né? Que ele está dizendo: sede sóbrios, olha só, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então temos que estar vigiando, temos que ser sóbrio, né? Tá sóbria, tá, ó, na tua consciência, no teu raciocínio perfeito, né? Tá na torre da vigilância, para a gente não cair nessas emboscadas de Satanás, né? A segunda coisa, né, isso é o Tiago, ele tá também aconselhando, né? Tá lá no capítulo 4 e o versículo 7, né? Tiago ele diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quando Satanás vir com as suas tentações, quando Satanás vir tentar fazer a gente murmurar, nos induzir contra o Senhor, tentar encher o nosso coração, tentar minar nossa mente, nosso coração, nossa língua, o que a gente precisa fazer? Resistir. Resistir é bater o pé firme, dizer: Satanás, você tá derrotado, tu tá amarrado, tu tá repreendido, em nome de Jesus, no sangue de Jesus há poder. Bate em retirada e resistir, que ele vai ter que fugir, porque o maior está conosco, que habita em nós, que é o maravilhoso Espírito Santo de Deus, amém? A terceira coisa está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, né? O apóstolo Paulo diz: não dê lugar ao diabo, não é verdade? Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Capítulo de Efésios, capítulo 4 e o versículo de número 26. Irei-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa cabeça. O versículo 27, não deixe lugar ao diabo. Então você pode até ficar chateado, você pode ficar revoltado, até se irar, mas não pode colocar em prática a tua ira, a sua revolta, na verdade, para não dar lugar ao diabo. Então não podemos dar lugar ao diabo. A gente fica chateado mesmo, revoltado, na verdade, o velho homem quer acordar, não é isso? Mas a gente não pode dar lugar para Satanás, porque é isso que ele quer, tirar a gente da graça. Não é verdade? Tirar a gente da graça, tirar a gente da posição e fazer a gente pecar contra o Espírito Santo de Deus, não é verdade? E a quarta coisa que nós devemos fazer é o que nós lemos aqui na nossa leitura aqui no começo, que é nos revertir
das armaduras de Deus, né? Se revestir das armaduras de Deus, tá certo? E se você fizer isso, né, isso Satanás ele pode até tentar, mas não vai encontrar espaço na sua vida, amém? Que você venha, toma posse dessas palavras, mas coloque em prática, não seja só ouvinte não, seja um praticante, não é verdade? Coloque em prática essas atitudes aí, assiste o vídeo novamente, escreve para você guardar essas armas que Satanás usa, as áreas da nossa vida que ele tenta minar e o que nós, servos de Deus, devemos fazer para não, atitude que a gente deve tomar para não cair nessas ciladas de Satanás. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, abençoe sua vida, sua família, todo o seu ministério e que você venha continuar tomando posse das promessas de Deus na sua vida. Um abraço forte aqui do teu amigo, Pastor Paulo Bremer. Não se esquece de ir lá, fazer um comentário, dar o seu joinha e também se inscrever no canal para que o YouTube venha levar essa mensagem a mais vidas em nome de Jesus. Amém? Um abraço forte, Deus te abençoe.